Então, nós vamos fazer agora a correção do REP, apostila 4, página 251. Apostila 4, página 251. Correção do REP de terça-feira, dia 10/11. Na página 251, nós temos um texto falando de como era Brasília no ano de 1959, no período de construção da cidade, né? E aí, na letra A, está perguntando como era o cotidiano de Brasília antes da inauguração. Então, como que era esse cotidiano? De acordo com esse relato da garota, como era esse cotidiano na cidade de Brasília? O que vocês colocaram aí? Eu pus que eram dias de muita obra e correria. Certíssimo, simples e basicamente era o tempo inteiro as pessoas trabalhando para conseguir entregar logo a obra, né? Então, as pessoas trabalhando, obras e longas jornadas de trabalho. Isso mesmo, Gi. A senhora vai compartilhar a tela? Oi? A senhora vai compartilhar a tela? Eu acho que não, porque as respostas são muito... fica mais... Da apostila, ela é muito complexa. Eu gosto de simplificar, de deixar mais na linguagem de vocês essas respostas, tá? Então, questão de número, letra B. Nós vimos que durante a construção de Brasília, algumas pessoas vieram do Nordeste para trabalhar nessas obras, né? E aí, na letra B, está perguntando assim, quem eram os candangos? Na página 250, tem a resposta dessa questão. Quem quer responder essa questão? Quem eram os candangos e como era a rotina de trabalho desses candangos? Ellen, pode responder? Os candangos eram as pessoas do Nordeste que vieram para Brasília? Os trabalhadores que construíram ali Brasília, né? Então, eram pessoas que vieram trabalhar na construção de Brasília. Eles vieram, a maior parte veio do Nordeste, que vieram trabalhar na construção de Brasília. Então, esses eram os candangos. E como era deixa eu só ver aqui a pergunta novamente. Como era a rotina de trabalho deles? Agitada. Bem agitada. Exatamente, era bem pesada, eles trabalhavam por muitas horas, né? Às vezes até chegavam a virar a noite no trabalho. Então, trabalhavam por longas horas. Onde os candangos foram viver após o final das obras? Todas essas respostas, pessoal, tinha que ter lido a página 250, tá? Nas cidades satélites. Exatamente, eles foram viver nas cidades satélites. Eu vou até voltar aqui, esse aqui eu vou compartilhar, que aí vocês vão estar... Então, eu vou compartilhar aqui, ó. Ao final das obras, a maior parte dos trabalhadores permaneceu vivendo próximo a Brasília, nas chamadas cidades satélites. Então, eles foram viver nas cidades satélites. Quem eram os candangos e as suas jornadas de trabalho? Ó, trabalhavam longas jornadas, viviam em condições precárias e trabalhadores que vieram dos estados do Nordeste, contratados para trabalhar nas obras da nova capital, foram contratadas milhares de pessoas. Esses trabalhadores vieram dos estados do Nordeste brasileiros, ficaram conhecidos como candangos. Então, a maior parte veio do estado do Nordeste e eles vieram para trabalhar nas obras de Brasília, né?
Então, estão respondidas todas as questões ali. Vamos lá para a página 254. Na página 254, nós temos aqui um texto e ao lado um anúncio dizendo, né, que a televisão ela foi uma novidade, né, no consumo. Ela passou a competir com as rádios nos anos 50, mas só se tornou acessível em 1970, e aí várias pessoas puderam ter acesso aí à televisão. Antes era só as pessoas da classe mais alta, né? E aí na questão de número, na primeira questão, letra A, está pedindo para descrever a imagem e relacionar essa imagem com o texto. Quem fez essa questão e quem poderia compartilhar com a prof, com os colegas? O que está mostrando nessa imagem? Na imagem está mostrando a grande diferença entre o rádio e a TV, e que na TV a gente pode enxergar os movimentos e ouvir ao mesmo tempo. Tá, ok. Está descrevendo a diferença da TV com o rádio, né? Então, está correto, Gi, porque está mostrando um anúncio e eles estão fazendo a comparação. Está bem pequenininho aqui, né? Está bem pequenininho. A diferença entre a TV e o rádio está corretíssimo. Então, a imagem, ela mostra, né, um anúncio de televisão comparando ali a TV com o rádio. Professora, consegue me escutar? Sim, Agora? estou te ouvindo. Ah, entendi o problema aqui. É que eu falava um pouquinho alto. Não pode falar muito alto. Eu acho que esse é o problema do meu fone. Será? Vamos ver, né? É. Então, vamos lá. Questão B, página 254. A televisão era um produto acessível a todas as classes sociais brasileiras na década de 1950? De acordo com o texto, todo mundo podia ter acesso? Não. Não. Não, né? Por que que nem todo mundo podia ter acesso à televisão? Podia comprar Porque uma as televisão? pessoas tinham mais condições. E a TV era um produto caro ou um produto barato naquela época? Caro. É novidade, bem mais cara do que agora. Exatamente. Então, ela não era acessível a todas as classes sociais, pois era um produto caro. Somente as pessoas mais ricas, com maior poder aquisitivo, que conseguiam aí adquirir esse produto, né? Então, não era acessível a todos, pois era um produto caro. Letra C. Nós vimos que durante o governo, nesse período democrático, né, houve um aumento aí de consumos de produtos, de eletrodomésticos, de carros, produtos de beleza. Vocês acham que esse aumento do consumo, as pessoas comprarem mais esses produtos, tem alguma coisa a ver com a popularização da televisão no Brasil? Então, mais pessoas começaram a ter televisões e aí, com isso, elas começaram a comprar mais produtos. Tem alguma relação isso? Vocês acham que sim ou não? Eu acho que sim. Sim, por quê? Porque eram as propagandas também, o número das contas. Exatamente. Com a televisão, as pessoas visualizavam, né, os produtos. No rádio, elas ouviam, mas elas viam aquele produto, eles faziam um anúncio, assim como hoje nós temos na televisão, e isso, então, aumentou o consumo, né? Então, a resposta é sim.
pois a propaganda incentivava o consumo desses produtos, né? Eles colocavam estrelas de TV nos programas de época para anunciar, né, esses produtos. E aí, por isso que teve, então, um aumento. Até hoje eles fazem isso. Até hoje, né? Nós estávamos falando sobre o consumismo no bimestre passado, lembram dessas aulas? Sim. Do poder da propaganda. Positivo. E agora nós vamos, então, para a página 256, que era a última página do REP. Nessa página está falando das reformas propostas por João Goulart e que algumas marchas foram organizadas, né? Porque as pessoas eram contra essas reformas. Eu vou ler esse texto bem rapidinho. Então, está dizendo assim, ó, nas marchas desaguaram sentimentos disseminados na sociedade, entre os quais, e principalmente, o medo, um grande medo. De que agentes que marcharam tinha medo? Tinha medo das anunciadas reformas. O que essas preconizavam? Entre outras coisas, prometiam acabar com o latifúndio e a presença dos capitais estrangeiros, conceder o voto aos analfabetos e aos soldados, proteger os assalariados e os inquilinos, mudar radicalmente os padrões de ensino e aprendizado, alterar o sistema bancário e estimular a chamada cultura nacional. Se aplicadas, as reformas revolucionariam o país, por isso entusiasmavam tanta gente, mas metiam medo em tantas outras. Então, vocês lembram das reformas agrárias e da reforma urbana que João Goulart queria fazer? Ele queria dar terras para as pessoas que viviam no campo e dar casas para as pessoas que viviam nas cidades, para elas não ficarem dependendo de pagando aluguel e essas pessoas que eram assalariadas não iam precisar pagar aluguel. Só que isso ia prejudicar quem? Os donos das fazendas, que iam perder parte das suas terras, e aqueles que da classe média ali, que teriam suas casas de aluguel, não teriam mais pessoas para alugar, né? Isso ia beneficiar a população. Então, eles ficaram preocupados, os grandes empresários, latifundiários, a classe média e os militares. Então, eles se opuseram a essas reformas. Nós falamos sobre isso na aula passada. E aí, está pedindo aqui 3 reformas na letra A, da página 256, 3 reformas propostas pelo governo João Goulart. Então, nesse texto mesmo, nós já vemos aqui essas reformas. Prof, não compartilhou. Fica preto. Ah, agora compartilhou. Compartilhou agora? Vou voltar aqui no texto, porque passou muito. Aí. Então, essas são as reformas. Vocês vão escolher 3 itens daqui para poder colocar, então, na questão de letra A, na questão A. Então, acabar com o latifúndio é uma proposta. Acabar com a latifúndio e a presença dos capitais. Tudo isso aqui, gente, ó. Deixa eu só... Eu fiz aqui com esse quadradinho, mas não deu muito certo. Então, daqui, ó. Até aqui, deixa eu colocar. Então, daqui até aqui são as reformas que João Goulart queria fazer. Então, conceder o voto aos analfabetos, soldados, era reforma. Proteger os assalariados e os inquilinos, mudar os padrões de ensino e aprendizagem, alterar o sistema bancário, estimular a cultura nacional. Tudo isso eram as propostas de João Goulart, né? Que eles não quiseram apoiar. Então, é só colocar 3 dessas reformas, que a resposta vai ficar correta. Alguém colocou... Não, fiz totalmente diferente disso. Teve alguém?
Ou não? Não? Então, vamos continuar aqui. Opa, não vou compartilhar, não. Letra B. Na letra B está perguntando por que as pessoas que participavam das marchas sentiam medo das reformas de João Goulart? Quem sabe me dizer essa? Por causa que é totalmente ao contrário. Os conceitos que ele ia mudar. É totalmente ao contrário do que eles faziam antes. E o que eles faziam antes. Mas não só por ser ao contrário, porque eles iam perder, eles tinham medo das reformas, porque temiam perder os seus privilégios, seus benefícios, né? Por medo de perder seus privilégios. Então, esse era o medo das pessoas que participavam das marchas, né? Medo de perder seus privilégios, seus benefícios, né? Fih, o que mais você vai fazer hoje? Nós vamos falar sobre a ditadura militar. Agora, página 260. Professora, mas você consegue me escutar? Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Ah, já descobri o erro. É que tem que falar num tom de voz meio baixo. Não pode ser muito alto. Entendi. Então, vamos lá. Página 260. O golpe de 1964. Eu quero que vocês coloquem para mim a data na página 260, dia 12/11 de 2020. Nossa, estou voltando. Melhor 2019, mas tá bom, 2020. Acabar logo, não quero passar por 2020 de novo, não. Foi muito difícil esse ano. Né? Mas teve uma hora que meu vídeo sumiu, porque na frente da minha casa começou a passar um monte de carro buzinando. Ah, entendi. Gente, aqui eu vou fazer um resumo, tá? Vai ser bem resumido. E aí, assim como na aula passada, eu vou pedir para vocês grifarem as principais partes. Deixa eu só... Eu ia colocar de um jeito, mas vou deixar assim mesmo, de página por página. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu vou explicando bem, de forma bem resumida, tá? Depois eu vou mandar um vídeo para vocês assistirem, que vai falar um pouco desses presidentes militares que passaram nesse período da ditadura militar. Passaram pelo governo nesse período. Então, coloquem a data. Então, nós vimos lá que João Goulart ele queria fazer uma reforma, mas empresários, grandes proprietários de terra, com medo de perder seus benefícios, acabaram ali não apoiando e se opuseram ao governo de João Goulart, né? E aí, eles organizaram, então, com medo de perder, né, seus benefícios, insatisfeito com esse rumo que o governo estava dando, eles organizaram ali um golpe de Estado que retirou o João Goulart do poder, né? E aí impuseram um novo governo. Foi quando iniciou ali a ditadura militar. A ditadura militar ela ocorreu de 1964 até 1985. Vou pedir para vocês grifarem essa parte em vermelho. Grifem na apostila de vocês, página 260. E já vamos para a página 261. Então, como que era esse governo no período militar? Todas as decisões políticas estavam centralizadas, então, nas mãos dos militares. Foram criadas alguns atos institucionais, né? O principal deles, o mais conhecido, foi o AL-5, que dava plenos poderes ao presidente da República.
e limitava os direitos da população, permitindo, assim, que a polícia pudesse prender qualquer pessoa que não concordava com aquilo que eles estavam fazendo, né? Então, vão grifando aí. Nessa época, o Brasil passou por uma forte censura, tudo tinha que ser aprovado pelos fiscais do governo. Esse período da ditadura militar foi muito similar à era Vargas, lá o período de ditadura na época de Vargas. E aí, as pessoas que não concordavam, não cumpriam as determinações de censura, eles eram reprimidos, né? Com violência, proibindo ali o direito de defesa. Nessa época também, muitas pessoas foram presas, muitas pessoas tiveram que sair do país para viver em outro país, devido a essa repressão, a essa censura. Aqui mostra um relato de um jornalista que na época tinha 11 anos. Depois vocês vão ler com mais calma para poder responder as questões. Nós vamos passar aqui, página 263, lá para a página 264. E aí, como que era essa propaganda? Assim como no governo Vargas, eles também tinham ali um grupo, né, que gostava de... como que eu posso dizer? Eles encobriam alguns problemas que a população estava enfrentando, e eles exaltavam o nacionalismo, mostravam que estava tudo bem, eles queriam o desenvolvimento do Brasil, e esse era um lema que eles levavam durante o regime militar, que era: este é um país que vai para frente, ninguém mais segura esse país, Brasil, ame-o ou deixe-o, né? Então, esses eram lemas na época da ditadura militar, porque eles queriam o desenvolvimento, o progresso do Brasil, eles buscavam isso. Grifaram essas partes aqui? Eu grifei. Ok. Vamos pular essa página também, 265. Vamos lá para a página 266. Então, assim, dessa forma, a gente sabe que todo governo autoritário, ele encontra resistência, né? Então, ocorreram também diversos movimentos de resistência no país durante a ditadura. Essa resistência, ela foi expressa de várias maneiras, através da arte, através da música, né? E através de manifestações populares também. E aí, o governo continuava reprimindo, então, essas manifestações, começaram a recorrer à luta armada, então eles começaram a ter né, a luta mesmo, a usarem armas. Tinha grupos que realizaram ações de guerrilha, com sequestro, com morte de pessoas, e aí o governo endureceu ainda mais a repressão, né, e a perseguição às pessoas que não concordavam ali com essa ditadura. Nesse período, os artistas, né, produziam conteúdos que denunciavam a violência, né, e a opressão do governo, mas eles tinham que fazer de forma que o governo não censurasse, porque tudo tinha que passar pelo governo. Então, eles não podiam ser muito explícitos nas críticas deles, né? Então, eles tinham que ser criativos para que aquela obra, aquela música não fosse censurada. Página 268. A música também foi utilizada para poder falar um pouco do que acontecia na época da ditadura.
Esse aqui é um trecho da música Apesar de Você, de Chico Buarque, que foi um dos problemas que mais, um dos músicos que mais tiveram problema, né, com a censura, porque ele criticava o regime militar. E aí ele fala assim, ó, hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão. Ela criticando, né, o autoritarismo. Só que nós sabemos que essa forma de governo autoritária, ela não agrada a população, existe todo um movimento e ela acabou entrando em crise. O Brasil teve uma crise econômica, a população já estava descontente, então os militares baixaram um pouco a guarda e iniciaram um processo de abertura política, né? Suspenderam aí a censura, né? E liberaram uma nova eleição, né? Uma eleição, essa campanha política, né? Ficou conhecida de eleições diretas para a presidência da República, ficou conhecida como Direta Já, página 271. Ficou conhecida como Direta Já, e ela pedia o fim da ditadura e a volta da democracia. Isso foi em 1879. Em 1885, que o Congresso Nacional conseguiu eleger aí um presidente civil, tinha os presidentes que passaram, né? Que eram eleitos, mas eram presidentes militares. E esse fato, então, uma pessoa que não era militar, sendo eleito presidente, marcou, então, o fim do regime militar. Então, acabou ali o regime militar quando um presidente civil foi eleito. Conseguiram grifar essas partes aqui, pessoal? Todo mundo conseguiu? Então, vamos continuar aqui. E aí, no rap da semana que vem, vocês vão fazer uma entrevista com uma pessoa com mais de 60 anos. Como eu já falei para vocês, todo governo tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, né? Muitos criticam a ditadura, mas muitas pessoas também elogiam, porque eu acho que quem tem mais dificuldade, assim, com essa forma autoritária, são as pessoas que são mais abertas, né? E aí, vocês vão conversar, então, com uma pessoa que tenha mais de 60 anos, que viveu nesse período, e ela vai dar a opinião dela a respeito desse período. Ela vivenciou aquilo. E ela vai poder te... Oi, pode falar. Lista que tinha, que era a partir de 40 anos, era para algum rap? Esse aí, de 40 anos, é de geografia, não foi? Eu não sei, acho que foi, mas eu não me lembro. Foi de geografia para comparar os meios de comunicação. Professora, A transformação dos meios de comunicação ou dos meios de transporte. Agora vocês vão fazer uma entrevista com pessoa com mais de 60 anos, tá? Pode fazer pelo telefone, vocês vão perguntando, vão anotando as respostas. Não precisa ir na casa da pessoa. Pode falar, Matheus. tem 3 minutos. Eu tô vendo aqui que eu tô no notebook, aí dá para ver. Faltou 3 minutos. Pessoal, então é isso. Eu vou mandar no grupo um vídeo que fala um pouco de cada um dos presidentes que passaram pelo governo durante o período da ditadura militar, e porque não vai dar tempo da gente assistir aqui. Eu vou mandar o link do YouTube e vocês assistem, tá bom? Um beijo, até amanhã. Tchau, tchau.
violência e a relação entre estudantes e militares fica mais acirrada. As tensões políticas aumentam e fica claro que a ditadura militar não seria algo temporário. As manifestações na rua ficam mais aguerridas